Hoje nós iremos estudar sobre o vetor campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme. Campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Uma carga elétrica pontiforme Q gera no espaço ao seu redor um campo elétrico. Esse campo elétrico é um ponto P qualquer, depende da intensidade da carga geradora Q, da distância do ponto P em relação à carga e do meio que envolve a carga fonte. Então, vou ter dois casos para esse campo elétrico. O primeiro, as figuras abaixo ilustram a carga fonte positiva e um ponto P do espaço, na qual foi colocada uma carga de prova, também positiva. Então, está aqui. Então, o que é que eu tenho? A carga fonte, no caso aqui é positivo, o campo elétrico vai ser gerado dela. Então, o vetor campo elétrico vai sair dela e vai para o infinito. Por quê? Porque ele é positivo. Então, isso é chamado de linha de campo. Se a carga fonte for negativa, o vetor campo elétrico vai vir do infinito e entrar nela. Vai ser produzida no infinito e vai atrair essas forças. No caso, seria o vetor campo elétrico. Então, vai vir do infinito e vai entrar nela. É o inverso da carga positiva. Então, aqui nesse ponto P, que separa por uma distância D, vai ser colocada uma carga de prova para mostrar qual a intensidade da força que está interagindo com essa carga fonte. Onde nesse ponto P vai ter um campo elétrico. Esse campo elétrico pode ser de aproximação ou de afastamento. Se a carga for positiva, que eu posso observar aqui, será de afastamento. Vai ser produzida aqui a carga fonte e vai para o infinito. Se essa carga fonte for negativa, vai ser produzida no ponto P para a carga fonte. No caso, seria de aproximação. E eu vou colocar aqui nesse ponto P uma carga de prova para mostrar qual a força. Será que vai mudar alguma coisa relacionada ao campo elétrico? Não. O campo elétrico só vai depender do ponto P. Aí eu coloco uma ideia que o ponto P sempre, eu posso dizer que será positivo. Sempre vai ser positivo no ponto P. Para o aluno não se confundir na hora de determinar se será de aproximação ou de afastamento. Então, o que é que eu vou ter? Então, foi colocado no ponto P uma carga de prova. Essa carga de prova apenas para determinar a força desse campo elétrico. Então, tem uma carga fonte aqui. Como a carga fonte é positiva, o que é que vai acontecer com o vetor campo elétrico? Será de afastamento. Então, o vetor campo elétrico será produzido da esquerda para a direita. No caso aqui, seria de afastamento. E a força elétrica? A força elétrica vai depender de quem? Vai depender das cargas, não vai depender do ponto P. Então, tem uma carga positiva e uma carga positiva. Então, carga de mesmo sinal, o que é que vai acontecer com a força? Vai se repelir, vai se afastar. Então, a força elétrica será de afastamento. Então, o que é que eu posso analisar? O campo elétrico e a força elétrica. Então, o vetor campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção, com a direção da esquerda para a direita, e o mesmo sentido da força elétrica. Então, eu posso observar que o vetor campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. O segundo caso. As figuras abaixo ilustram a carga fonte negativa e um ponto P do espaço na qual foi colocada uma carga de prova, também positivo. No caso aqui, maior do que zero. Essa carga
de prova, o Q vai ser minúsculo, para diferenciar da carga fonte. A carga fonte, o Q maiúsculo. O que é que eu vou ter? Agora eu tenho uma carga fonte positiva, ou negativa, a carga fonte, e o ponto P, como havia falado, o ponto P, eu coloco a ideia que ele sempre vai ser positivo. Se ele vai ser sempre positivo, o que é que vai acontecer com a intensidade do vetor campo elétrico? Será de aproximação ou de afastamento? Se eu observar aqui, ó, o vetor campo elétrico, se é negativo a carga fonte, então vai ser de aproximação, porque carga de sinais diferentes se repele. Mas por quê? Porque o ponto P aqui é positivo. Como havia falado, na linha de campo, quando a carga é negativa, vai vir do infinito e entrar nela, vai atrair ela. Então, eu posso observar que o vetor campo elétrico será de aproximação. E nesse ponto P, eu vou determinar a força elétrica. Qual a força? Como é que eu vou saber da força elétrica? Eu vou colocar uma carga de prova para saber qual a intensidade da força elétrica. Como eu já sei que o vetor campo elétrico será de aproximação, será produzido da direita para a esquerda, então a força elétrica tem uma carga de prova positiva e uma carga fonte negativa. Cargas de sinais diferentes vai se atrair. Então terá isso. Então essa força elétrica terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, se eu fosse classificar a força comparada com o vetor campo elétrico, eu posso observar que a força tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Fórmula do campo elétrico. Quando uma carga pontiforme eletrizada está fixa em um ponto, ao seu redor irá surgir um campo elétrico. A intensidade deste campo elétrico depende do meio em que a carga está inserida e poderá ser encontrada através da seguinte fórmula. Então, eu tenho a fórmula do vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico, ela vai ter uma seta aqui em cima, porque faltou. Isso vai ser igual a constante eletrostática, no caso é o K, vezes o módulo da carga. A carga vai aparecer sempre em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Porque o vetor campo elétrico sempre vai ser maior do que zero. Então, o vetor campo elétrico, a unidade dela vai ser dada em Newton por Coulomb, a distância em metro, a carga elétrica será dada em Coulomb e a constante eletrostática pode ser no sistema internacional. Vamos aqui ao exemplo. Um ponto A encontra-se 2 metros de uma carga pontiforme Q no vácuo. Qual é a intensidade do campo elétrico nesse ponto? Ele deu a constante eletrostática, 9,10 a nona. Esse 9,10 a nona é esse valor porque está no vácuo. Se fosse outro meio, seria diferente. Então, tirar os dados do problema. Então, a distância, ele falou que vale 2 metros. A carga fonte vale 3,6.10 a menos 6 Coulomb. Constante eletrostática é de 9,10 a nona. Eu posso dizer no SI, Sistema Internacional. Eu quero saber quanto é que vale a intensidade do vetor campo elétrico. Eu posso desenhar esse vetor. Será de aproximação ou de afastamento. Vamos ver aqui. Essa análise aqui. A carga é positiva. Foi dado e ele quer saber a intensidade do vetor campo elétrico no ponto A. Deixa eu botar aqui a cor da tinta.
Se a carga aqui é positiva, qual a direção, qual o sentido do vetor campo elétrico? Se a carga é positiva e o ponto, como havia falado, é positivo, ou através das linhas de campo, que será gerado na carga positiva que vai para o infinito, então posso dizer que a intensidade do vetor campo elétrico será produzido da esquerda para a direita, no caso seria de afastamento, esse vetor campo elétrico. Então, a direção do vetor campo elétrico seria da esquerda para a direita e o sentido também. E eu agora vou determinar a intensidade. Qual seria a intensidade desse vetor campo elétrico? Vou mudar aqui a cor da tinta. Então, vou escrever aqui a fórmula. Vai ser igual a constante eletrostática vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Sempre a distância tem que ser em metro. No caso aqui já apareceu. Então, o vetor campo elétrico, isso vai ser igual a constante eletrostática 9,10 a nona, vezes o módulo da carga será de 3,6.10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. No caso aqui, 2 ao quadrado. Portanto, é igual a... Vou multiplicar 9 vezes 3,6. 9 vezes 3,6 vai dar 32,4.10A. Produto, no caso a multiplicação de mesma base, vou repetir a base, que é 10, somar os expoentes. Eu tenho 9 menos 6. Então, uma soma de estar diferente. Vou subtrair desta do maior. 9 menos 6 vai dar 3. Sobre 2 ao quadrado vai dar 4. Então, a intensidade do vetor campo elétrico vai ser igual a 32,4 dividido para 4 vai dar 8,1.10 a terceira. Newton por Coulomb. Vamos ao próximo exemplo. Determine a intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual Q, que vale menos 8 microcoulombs. Esse micro vale 10 a menos 6, em um ponto P, situado a uma distância, no caso a distância aqui é de 6 centímetros dessa carga. O meio é o vácuo, cuja a constante eletrostática é igual a 9,10 a 9. Então, tirar aqui os dados do problema. Então, vai ficar que isso vai ser igual a menos 8,10 a menos 6 Coulomb. Ele falou que a distância é igual a 6 centímetros e a constante eletrostática 9,10 a nona. 9,10 a nona. Como eu havia falado, que a distância tem que ser em metro. Então, eu vou ter que transformar em metro. 6 centímetros transformado em metro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 6 e vou dividir por 100. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, para me transformar centímetro em metro, vou dividir por 100. Equivale a 0,06 metro. Eu posso desenhar aqui. Eu vou desenhar qual a direção, sentido do vetor campo elétrico.
vou desenhar aqui. Ó. Então, vou ter a carga, no caso agora é negativa. A carga aqui é negativa. E o ponto P. Como eu havia falado, ó, quando a carga é negativa, o campo elétrico será produzido no infinito e vai entrar na carga. Então, terá esse sentido aqui. Ó. Tem a mesma direção e o sentido de aproximação. Então, tem a direção será da direita para a esquerda e o sentido também. Agora eu vou determinar a intensidade. Qual seria a intensidade desse campo elétrico? Então, a fórmula é igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, isso vai implicar em vetor campo elétrico. Isso vai ser igual a... Quanto é que vale a constante eletrostática? Está aqui, ó, 9,10 a nona. Então, substitui 9,10 a nona vezes o módulo da carga, menos 8,10 menos 6, dividido pela distância ao quadrado. No caso, será 0,06 ao quadrado. Então, vetor campo elétrico, isso vai ser igual a 9 vezes 8. 9 vezes 8 vai dar 72,10 A. 9 tira 6 vai ficar 3. Sobre 0,06 ao quadrado. Então, vai ficar 6 vezes 6 dá 36. Então, vai ficar assim, 0,0036. 0,6 duas vezes. 0,6 vezes 0,6 dá 0,0036. Então, o vetor campo elétrico vai ser igual a... vou dividir o 72 por 0,0036. Então, aqui se torna muito complexo, muito difícil de se dividir. Sai melhor transformar em notação de base 10. Então, vai ficar assim. Eu posso escrever esse 36 em notação. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Quando eu andar da direita, da esquerda para a direita, vai ser menos no expoente. Então, posso escrever assim, ó, vai ficar 36,10 A. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu andei a vírgula daqui até aqui. Vai ficar menos 4. Agora ficou melhor. Agora ficou 72 dividido para 36. Vai dar 2,10 A. Vou repetir o 3. E eu tenho menos 4. Quociente mesma base. Vou repetir a base. No caso é 10. Subtrai os expoentes. Eu tenho menos daqui. Com menos da forma vai ficar mais 4. Se torna mais fácil eu fazer da seguinte maneira. Está menos 4, eu jogar para cima, muda o sinal. Está menos, vai ficar mais. Pronto. Então, posso dizer que a intensidade do vetor campo elétrico vai ficar 2,10 A. 4 mais 3 vai ficar 7 Newton por Coulomb.